Sejam muito bem-vindos ao webinar Isótopos Ambientais na Mineração, na Hidrogeologia, Fundamentos e Aplicações no Setor da Mineração. Eu sou a Thaís Marteleto, sou geóloga e geoquímica e atualmente faço parte da equipe da Water Services and Technologies, a WST, onde eu tenho atuado em estudos hidrogeológicos e hidrogeoquímicos, especialmente na aplicação de ferramentas geoquímicas isotópicas com destaque para áreas de mineração. É um prazer estar aqui com vocês hoje para compartilhar neste webinar um pouco sobre como os isótopos ambientais eles têm se tornado ferramentas cada vez mais importantes no contexto da mineração. Antes de adentrarmos no tema deste webinar, gostaria de apresentar rapidamente a Water Services and Technologies. A WST é uma empresa de consultoria especializada em recursos hídricos e gestão de dados ambientais. Nós oferecemos soluções práticas, tecnológicas e viáveis economicamente para os mais diversos desafios relacionados à água, em setores como a mineração, a indústria e energia, e alimentos e bebidas, unindo sempre sustentabilidade, eficiência operacional e conformidade ambiental. E nós dispomos de uma equipe multidisciplinar que integra diferentes áreas de expertise, como hidrogeologia, hidrogeotecnia, hidrologia, hidrogeoquímica, modelagem numérica e tecnologias aplicadas ao gerenciamento de dados para oferecer soluções personalizadas para os nossos clientes. Além disso, nós temos outros dois pilares, que é a oferta de tecnologia, seja ela desenvolvida por nós próprios, ou seja como distribuidor oficial de parceiros, e a nossa frente de treinamentos. Além disso, nós possuímos também parcerias com empresas de tecnologia reconhecidas mundialmente para oferecer aos clientes produtos de ponta, como softwares hidrogeológicos, geotécnicos, sensores para medição automática de nível d'água. E nossa área de tecnologia, além de apoiar a entrega de nossos projetos de consultoria, também é responsável pelo desenvolvimento de tecnologias próprias, como o Visual Water Balance, que é um software de balanço hídrico operacional, o Fielder, que é um aplicativo para coleta de dados de campo de forma integrada com o banco de dados, e dashboards para visualização de dados e apoio à tomada de decisão. E nossa frente de treinamentos também conta com profissionais certificados para oferecer cursos em todos os softwares que nós representamos, além de termos expertise para oferecer treinamentos personalizados em assuntos relacionados à água e meio ambiente. Então, vamos agora entrar no nosso webinar. Nós vamos imaginar eu começo com uma pergunta para vocês: qual a relação entre água e mineração? No vídeo de introdução aí do nosso webinar, nós vimos um pouquinho mais do que a WST atua e qual seria essa relação um pouco entre a água e a mineração. Vamos imaginar então, pessoal, um cenário real. Uma mineradora que extrai metais preciosos de uma região rica em recursos naturais e, para operar, ela precisa de água, seja para os processos metalúrgicos, controle de poeira, ou até mesmo a disposição de rejeitos, e todas as outras atividades inerentes a essa mineração. E aí surge uma pergunta essencial: qual a dinâmica de fluxo de água nesse contexto? A gente sabe que a atividade mineral ela pode alterar significativamente o regime hídrico de uma área, pode afetar tanto as águas superficiais quanto as subterrâneas, e a perfuração de poços, a escavação de galerias, cortes em taludes, tudo isso vai modificar as condições naturais, podendo gerar infiltrações inesperadas, né, ou até favorecer a migração de água subterrânea para a superfície. Então vem outra pergunta-chave. Diante de toda essa dinâmica, como entender e prever essas mudanças? Aqui eu trago algumas perguntas e questionamentos que podem fazer parte do dia a dia de quem trabalha na mineração. Então, como exemplo, qual a dinâmica de fluxo da água? Esse fluxo afeta a estabilidade de taludes? Existe alteração no regime de fluxo hídrico devido à implementação de estruturas geotécnicas? A presença de água superficial infiltrando-se para as zonas mais profundas ou migração de águas subterrâneas para a superfície? Qual a origem, a
composição química da água nessa área de mineração, como a mineralização local afeta essa qualidade da água, qual a idade e o tempo de residência das águas na área e nas estruturas da mineração. E esse tempo de residência ele pode ser correlacionado com o processo de erosão ou fraturas em taludes? Todas essas questões, elas podem ser abordadas com suporte de diversas áreas do conhecimento, como a geologia, a hidrogeoquímica, a hidrogeologia, a geotecnia, engenharia de minas, além de uso de ferramentas avançadas, como a modelagem numérica, que ela pode ser aplicada a múltiplas frentes de investigação. E dentre essas ferramentas, nós podemos incluir os isótopos ambientais como ferramentas complementares e extremamente valiosas para também auxiliar nessas questões. Afinal de contas, como disse o ecologista Brian Fry, os isótopos eles estão em toda parte e em tudo. E realmente não é um exagero, porque há uma verdadeira infinidade de isótopos no universo. Nessa imagem central, a gente vê a carta de Nuclídeos, que organiza todos os isótopos conhecidos com base no número de prótons e nêutrons. E aqui nós temos apenas um recorte, aqui do lado esquerdo, que vai até o oxigênio. Mas no total, são cerca de 90 elementos naturais que dão origem a mais de 330 isótopos, sendo aproximadamente 250 estáveis e 35 radioativos. E diante de tantas possibilidades de isótopos, surge uma outra pergunta importante: qual isótopo escolher? Qual a melhor escolha de isótopo para aplicar na minha área? Aqui eu trago alguns critérios para a escolha de isótopos em estudos ambientais. Primeiramente, como em qualquer outro estudo, a gente deve definir o objetivo dele. Então, quais perguntas eu quero responder? Em segundo lugar, a gente deve entender o comportamento geoquímico e a distribuição do isótopo na área de estudo. Será que esses isótopos eles têm variações mensuráveis que eu consigo medir, tirar interpretações valiosas para o que eu quero responder? Em terceiro lugar, nós devemos identificar qual processo ambiental está ocorrendo e se esse isótopo tem uma adequação de resolução temporal e espacial. Será que a escolha desse isótopo tem a capacidade em diferenciar, por exemplo, eventos em diferentes escalas de tempo e espaço? E, em quarto lugar, é fundamental a gente sempre considerar a viabilidade logística do estudo e os métodos analíticos disponíveis. As análises isotópicas, elas têm um valor elevado, tanto em termos financeiros quanto em estratégicos, e por isso é essencial a gente otimizar o plano de amostragem e garantir o melhor custo-benefício na escolha desses isótopos a serem determinados. Então, é uma escolha consciente. Afinal de contas, os isótopos eles é uma ferramenta, né, poderosa para traçar diversos processos ambientais, dentre eles, a gente vai focar aqui na hidrogeologia geral, hidrogeoquímica, o tempo de residência da água em sistemas, na estabilidade de estruturas em mineração. Então, focaremos na relação entre estes 4 itens, sempre voltados para a área de mineração. Mas aqui a gente deu uma introdução do uso de isótopos, né? Quais são os processos que eles podem traçar, mas é importante entender o que são isótopos. Para isso, a gente vai retomar alguns conceitos fundamentais. Então, toda matéria ela é constituída por átomos que possuem um núcleo e eletrosfera. Na eletrosfera ficam os elétrons, que são partículas com carga negativa, e no núcleo nós temos os prótons e os nêutrons. Os prótons são partículas positivas e os nêutrons são partículas sem carga. Então, o que são isótopos? Os isótopos são átomos de um mesmo elemento químico com núcleos que contêm mesmo número de prótons, mas diferente número de nêutrons, ou seja, diferente número de massa. Para ficar mais claro, eu trouxe aqui um exemplo dos isótopos de oxigênio, dos 3 isótopos de oxigênio estáveis. Nós temos o oxigênio 16, o 17 e o 18. Então, eles são isótopos porque têm o mesmo número de prótons, então são 8 prótons em cada um deles. O que vai diferenciar é o número de nêutrons, então 8, 9 e 10. Quando a gente soma os prótons com nêutrons, dá o número de massa. Agora a gente vai falar um pouquinho,
com relação aos tipos de isótopos que existem. Existem os isótopos estáveis e os radiogênicos. Os isótopos estáveis, eles são formas de um elemento químico que possuem um núcleo atômico que não sofre decaimento radioativo, ou seja, ele não se transforma em outro isótopo. Os exemplos clássicos é o oxigênio 18, o deutério, que é o hidrogênio 2, né, o carbono 12, nitrogênio 15. Em geral, esses isótopos eles são usados para rastrear processos ambientais e biogeoquímicos. Em contrapartida, nós temos também os isótopos radiogênicos, que eles já resultam do decaimento radioativo de um isótopo instável. Em geral, os exemplos clássicos, chumbo 206, urânio, carbono 14, trítio, eles são usados para datação radiométrica, que é a determinação da idade de rochas, minerais e fósseis e até de águas, porque eles servem justamente para traçar processos numa escala de tempo muito longa. Nesse sentido, eu trouxe aqui a tabela periódica exemplificando a infinidade de isótopos ambientais, principalmente os estáveis que nós temos. Aqui, como você pode ver que temos alguns elementos destacados em vermelho, que são os CHON, são os isótopos estáveis tradicionais. Eles têm esse nome, essa designação, porque foram os primeiros a serem estudados e medidos. Então, é o carbono, é o hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e o enxofre. Nós vamos dar um detalhe de cada um deles mais para frente, mas aqui é só para vocês terem uma noção da infinidade exatamente de isótopos estáveis, aqui que está tendo o exemplo, que nós temos para escolha e aplicação nos nossos estudos. Mas como que o resultado ele é isotópico, como o resultado isotópico ele é medido e reportado? Ele é sempre com relação ao isótopo pesado e isótopo leve. Nós estamos tratando aqui um pouco mais dos isótopos estáveis, tá? Então, a gente tem essa fórmula porque é uma ênfase nas análises, na diferença relativa entre essas amostras analisadas sob as mesmas condições e não no valor absoluto de cada determinação. Então, para exemplificar, nós temos aqui de novo o exemplo dos isótopos de oxigênio, que é sempre com relação ao isótopo pesado, que está aqui embaixo o 18, e o 16, numa amostra em relação ao padrão. E por que a gente reporta essa composição isotópica expressa nesses valores de delta aí, e vai sair o resultado em partes por mil ou per mil, que a gente fala? Porque o erro analítico ele é significativamente reduzido, né? Uma vez que essas medidas relativas estão menos sujeitas a essas fontes de incerteza do que medições absolutas. Aqui é só para exemplificar os padrões de referência isotópica. Um dos clássicos, uma referência global, principalmente para os isótopos de hidrogênio e oxigênio na água, é o Vienna Standard Mean Ocean Water. E aqui na tabela tem outros que podem ser utilizados, dependendo do elemento que eu estou analisando, o isótopo que eu estou analisando, as razões e quais os processos. Mas até agora, então, a gente já entendeu o que são isótopos, como eles são representados. Surge uma outra questão importante. De que maneira esses isótopos podem ser traçadores de processos ambientais? E a resposta está justamente nos processos que os isótopos sofrem ao longo do tempo e no ambiente. No caso dos isótopos estáveis, ocorre o chamado fracionamento isotópico. Eles podem ser de diferentes tipos: cinético, equilíbrio, difusão molecular, e isso aqui essa parte do fracionamento isotópico é uma parte que daria outros webinars e assim, a gente demoraria muito tempo, mas é só para vocês terem uma noção do que acontece. Com relação à parte dos isótopos radiogênicos ou radioativos, por exemplo, eles passam pelo decaimento radioativo, que vai alterar a sua concentração ao longo do tempo. E por que ocorre esse fracionamento isotópico? Os isótopos, eles participam de reações físicas ou químicas no ambiente e eles não vão se comportar da mesma forma.
Então, o fracionamento isotópico é o processo pelo qual esses isótopos de um mesmo elemento ele vai se distribuir de maneira desigual entre substâncias ou fases. Isso vai ser devido à diferença de massa entre eles e força de ligação. Isso vai acontecer, variar nas taxas de reação, alguns isótopos mais leves e os mais pesados, eles vão interagir de maneira diferente, alguns vão ter a preferência por fases, líquido ou vapor, ou sólido, solução. Tem a mudança de razão isotópica que eu observo, que eu posso medir, e eu posso interpretar isso, e mesmo que a quantidade total de isótopos permaneça constante dentro de um processo que eu estou analisando, eles podem se redistribuir entre fases. Então, a gente fala que há um enriquecimento ou empobrecimento isotópico, a depender do processo que eu estou estudando, que eu estou analisando. Aqui só temos um exemplo, por exemplo, do isótopo leve, que a gente poderia aplicar para os isótopos de hidrogênio e oxigênio, que a gente vai falar mais para frente. Então, o isótopo leve, ele tem preferência pela fase vapor, enquanto o isótopo pesado, ele tem a preferência pela fase líquida. Então, nós vimos que o fracionamento isotópico causa variações na distribuição de isótopos em diferentes fases. Mas o que essas variações isotópicas nos dizem sobre esses processos ambientais naturais ou de origem antropogênica? Aqui a gente vai focar, como eu disse, nesses 4 itens. E qual que é a relação que eu trago até aqui para vocês, né, que está envolvido principalmente na área de mineração, entre essas 4 áreas, por exemplo, do conhecimento? Em área de mineração, em geral, as rochas elas vão influenciar diretamente o fluxo de água subterrânea e superficial, definindo caminhos preferenciais e velocidades de escoamento. E esse fluxo de água, ao interagir com os minerais presentes ali na rocha, no maciço rochoso, vai desencadear uma série de reações geoquímicas, que podem ser elas de dissolução, precipitação, oxidação e adsorção, e que vai alterar a composição da água e do meio rochoso. E a intensidade e a duração dessas interações, não só isso, mas todo o arranjo estrutural, vai determinar o tempo de residência da água no sistema e que vai afetar a concentração tanto de contaminantes e a evolução química da água. E, por fim, todos esses processos impactam a estabilidade estrutural de taludes, barragens e outras estruturas geotécnicas, uma vez que toda essa modificação química pode tanto alterar, como eu disse, a matriz rochosa ou alterar condições de poropressão. A partir de agora, nós vamos dar um overview geral de como os isótopos são utilizados em estudos ambientais, enfocando alguns estudos que a WST atuou e vem atuando, ou artigos da literatura. Em geral, até agora a gente falou, então, sobre como os isótopos carregam informações valiosas sobre esses processos ambientais, como o fracionamento isotópico e decaimento radioativo, mas como a gente traduz essas informações em interpretações práticas, como identificar misturas de diferentes fontes de água ou de contaminantes. É aí que a gente vai entrar no conceito de end members. Em geral, análises isotópicas, nós baseamos todo o nosso estudo nessa análise de end members. E o que são end members? End members são fontes ou componentes finais que participam de um processo de mistura. Em geral, cada end member ele tem uma assinatura isotópica própria, distinta, única. E quando, por exemplo, uma água da chuva, água subterrânea profunda, uma água de mina, pode ter assinaturas isotópicas bem diferentes. Aqui eu trago só um exemplo de um artigo que os autores aplicaram esse conceito de end members para caracterizar fluxo de água subterrânea. E aí, como você pode ver nessa parte central, nós temos algumas contribuições de end members aí que ele descreve, e na tabela também. Então, definir esses end members é um ponto inicial, um ponto-chave para a gente poder analisar esses isótopos. Afinal de contas, se a gente não entende o que está acontecendo na nossa área, quais os possíveis end members, a gente pode estar medindo qualquer outra coisa e ter um resultado ali, interpretar de uma maneira errônea que não é
realmente o correto a ser feito. Então, é importantíssimo primeiro definir quem são os endmembers, principalmente de um sistema, essencial para interpretar esses dados com precisão. Agora vamos entrar então na hidrogeologia e hidrogeoquímica. Em geral, nós temos três tipos principais de isótopos e traçadores nesse tipo de estudo. O primeiro são isótopos que fornecem informações sobre processos de reação, mudanças de fase, por exemplo, evaporação, condensação. Isótopos que são usados para identificar fontes de água e fluxo de água subterrânea em mistura, que podem ser de diferentes tipos, como está aí destacado em azul. E em terceiro, isótopos que fornecem informações sobre a idade dessas águas subterrâneas e que são principalmente usados para determinar realmente velocidades da água e taxas de recarga de aquíferos. Agora a gente vai dar um overview, como eu falei, de cada um desses tipos de isótopos, começando lá pelos isótopos estáveis tradicionais, depois temos alguns exemplos de isótopos estáveis não tradicionais e os traçadores ambientais da idade da água. Começando aqui pelos isótopos estáveis tradicionais de hidrogênio e oxigênio, que são isótopos, os clássicos, né? Eles são utilizados principalmente como traçadores de processos do ciclo hidrológico, que é evaporação, condensação, precipitação, recarga e escoamento. A variação, portanto, vai ocorrer nesses isótopos, vai ocorrer durante as mudanças de fase da água e vai formar isotopólogos. O que é isotopólogos? É justamente a variação na construção da molécula da água. Aqui nós vemos um resumo de um artigo muito didático escrito pelo professor Didier Gastmas e colaboradores, que explica aspectos destes dois isótopos. Na parte aqui direita da figura, a gente vê a água pesada tende à condensação. Então, a água pesada é formada pelo isótopo pesado do oxigênio. Então, tem o H2O18. E a água leve tende à evaporação, que é o H2, né? O16, que é o isótopo leve. E nesse tipo de isótopo, a gente vai ter diferentes tipos de fracionamento, como eu falei. Uma outra questão desse tipo de isótopo, eles são amplamente utilizados para traçar processo ciclo hidrológico, então, obviamente, é fundamental a gente compreender a composição isotópica da precipitação. Então, para isso, nós utilizamos como referência a reta meteórica global, que foi definida inicialmente aqui por Craig em 1961 e depois revisada por Rosansky em 93. E essa reta ela expressa a relação típica entre isótopos de hidrogênio e oxigênio na água precipitada em escala global. No entanto, em estudos mais detalhados, principalmente em regiões específicas, é essencial a gente trabalhar com a reta meteórica local, porque ela vai permitir que a gente entenda as particularidades do comportamento da nossa água de chuva ali local, em função de variações como altitude, latitude, temperatura e umidade. E aí a gente tem outro parâmetro aqui, que é o excesso de deutério, que vai representar um fracionamento cinético de isótopos de hidrogênio em relação aos de oxigênio. E qualquer variação da linha dessa reta meteórica vai me fornecer informações a respeito desses processos de evaporação, dependendo também da época que eu coletei essa amostra, então vai fornecer justamente alguns insights aqui desses processos que podem estar ocorrendo na nossa área. O exemplo de aplicação que eu estou trazendo, este é um estudo que a WST atuou e apenas para entender o objetivo do estudo, que foi identificar a origem das águas subterrâneas que estavam associadas a surgências em um dique e investigar outras possíveis contribuições em uma área de mineração composta por estruturas aí como pilha de disposição de estéreo e pilha de disposição de estéreo e rejeito. É importante reforçar que neste estudo a gente adotou uma abordagem integrada, combinando análises hidrogeoquímicas e isotópicas. Os isótopos, como eu falei, eles atuam como ferramentas complementares às interpretações hidrogeoquímicas. Eles não substituem os dados químicos tradicionais, mas eles vão ampliar e fortalecer a nossa capacidade de entender esses processos atuantes.
E como eu falei anteriormente, que a nossa análise isotópica é sempre baseada em endmembers, nessa área de mineração nós tínhamos três principais endmembers, que era a água do aquífero, a água da pilha e a água de processo. Então, partindo aqui para um exemplo de aplicação com hidrogênio e oxigênio, nessa área que eu expliquei para vocês, nós temos aqui o diagrama de correlação entre a composição isotópica de hidrogênio, aqui o deutério e o oxigênio, com a reta meteórica global e local da área da mineração. É possível a gente observar a compartimentação dos dados, principalmente ao endmember aqui da água da pilha, que tem um enriquecimento isotópico, possivelmente devido à evaporação ou interação com águas superficiais mais pesadas, enquanto os pontos aqui, como o piezômetro e o reservatório, são mais depletados isotopicamente, né? E que sugere maior influência de águas subterrâneas, e realmente eles vinham justamente dessa água do aquífero. Então, o que a gente consegue observar aqui é uma compartimentação aqui, principalmente do endimembro, como eu falei, da água da pilha, enquanto as demais amostras não se mostraram tão sensíveis assim. Mas esses isótopos já deram um ponto inicial de partida nas nossas interpretações. Partindo agora nos isótopos estáveis tradicionais do carbono 13, ele tem dois isótopos estáveis, que é o 12 e o 13, e quando a gente analisa a razão entre esses dois isótopos, que é expressa como esse delta do carbono 13, ele ajuda a gente a entender a origem e evolução do carbono inorgânico dissolvido na água. E esse fracionamento isotópico desse tipo de isótopo, ele vai ocorrer durante a dissolução desse CO2, né, da atmosfera em água, e dissociação de bicarbonato e carbonato, dependendo do pH. E aqui, no exemplo de aplicação, nós temos que foram correlacionados com resultados de concentração de cálcio e bicarbonato. Aqui nós vemos novamente uma diferenciação entre os endmembers água da pilha, com enriquecimento o carbono 13, e à medida que as concentrações de cálcio aumentam. Essa correlação vai sugerir que os processos de dissolução de carbonatos estão ocorrendo aqui nessa pilha. Em relação a valores de carbono mais negativos, vai indicar uma influência de fontes biogênicas de carbono. Com relação às demais amostras, como a gente pode ver, também não é possível observar um padrão, uma compartimentação. Então, a gente avança. Com relação aos isótopos estáveis tradicionais, vamos agora para o nitrogênio. Ele tem dois isótopos estáveis, o 14 e o 15, e ele, obviamente, é utilizado para traçar e diferenciar fontes de nitrogênio e processos relacionados ao ciclo do nitrogênio, como fixação biológica do nitrogênio gasoso, nitrificação, desnitrificação, amonificação. E cada um desses processos vai causar o fracionamento que vai alterar essa razão nos compostos nitrogenados. Aqui nós temos as assinaturas isotópicas observadas em diferentes fontes, por exemplo. Espera só um pouquinho. Em fontes naturais, nós temos a fixação biológica, né, do nitrogênio, então vai ter uma assinatura isotópica próximo de zero. Fertilizantes sintéticos, que variam -5 per mil a +5, e também fontes antropogênicas, como esgoto, decomposição orgânica, que vai ser uma fonte tipicamente enriquecida em nitrogênio. Aqui eu trouxe um exemplo de um artigo que aplicou esses isótopos estáveis de nitrogênio e oxigênio em amônio e nitrato para identificar e quantificar transformações e fontes de nitrogênio nas águas no processo de mineração aqui na Suécia. E os autores, eles identificaram diferentes processos, como nitrificação, volatização de amônio, adsorção de amônio, e três principais endmembers aqui de influência, né, nas águas que eles estavam aplicando. E aí que eles estavam estudando. Na água subterrânea, em geral, 70% a 80% do nitrato vinha de origem superficial,
que era um ponto de amostragem próximo à superfície. De 5 a 20% estavam relacionadas aos explosivos não detonados. E aproximadamente 12% eram águas subterrâneas naturais. O que quero chamar a atenção aqui de vocês é que, apesar do nitrogênio, então, ter a maior parte aqui nesse estudo estar relacionado a processos antropogênicos, e aqui eu trago depois a figura que eles tiveram que entender muito melhor o procedimento deles, os processos que ocorrem na planta para poder rastrear essas fontes. Mas, assim, apesar, então, da maior parte desse nitrato vir dessas fontes antropogênicas, tem também uma parte significativa, até 12%, por exemplo, de águas subterrâneas naturais. Então, essa fonte de nitrogênio pode vir também de fontes naturais. Por isso que é importante a gente entender o que acontece muito bem na nossa planta de mineração. E, claro, não poderíamos deixar de falar sobre a drenagem ácida de mina, que é um dos principais passivos ambientais associados à mineração de sulfetos metálicos. A DAN, né, como a gente fala, é um fenômeno natural que pode ser agravado com as atividades minerárias, e ela é gerada pela oxidação natural de minerais sulfetados, como a pirita, e quando expostos ao oxigênio atmosférico e à água. Esses três elementos combinados, eles vão desencadear uma série de reações químicas que resultam na geração de águas ácidas e principalmente aqui com relação a sulfato. Aliás, só um adendo aqui, para quem quiser se aprofundar mais nos temas relacionados à drenagem ácida de mina e aos processos de formação, às estratégias de atenuação, eu convido todos vocês a acessarem os nossos webinars disponíveis no canal da WST no YouTube, e que lá nossos especialistas vão abordar de forma detalhada vários aspectos práticos, né, e técnicos sobre a DAN, sempre com foco em soluções aplicadas à realidade da mineração. Então, voltando, tenho a DAN. Quais são os tipos de isótopos que eu poderia aplicar para traçar isso? E justamente nós temos isótopos tradicionais estáveis, né? O enxofre, um exemplo. Justamente, principalmente o 34 aqui, que é o delta, que é a notificação dessa razão isotópica do 34 pelo 32. Esse tipo de isótopo, eles nos ajuda a diferenciar se o sulfato vem da atmosfera, ou de rochas evaporíticas, ou da oxidação da pirita, ou até de fontes antrópicas, como esgotos fertilizantes. É claro, pessoal, se nós estamos lidando com uma mineração de sulfetos e nós observamos drenagem ácida de mina, o sulfato gerado geralmente está associado a essa oxidação da pirita. Mas como eu falei no exemplo lá do nitrogênio, é importante lembrar que muitas vezes o sulfato presente nas águas pode não vir apenas dessa fonte. Então, pode haver contribuição de outras, como eu falei aqui de novo, rochas evaporíticas, águas de esgoto, fertilizante, entre outras possíveis fontes. Então, por isso que é importante a gente, de novo, vou frisar, entender o que está acontecendo na nossa planta para poder rastrear o processo com o isótopo corretamente. Em geral, os isótopos de enxofre, eles são utilizados conjuntamente com outro tipo de isótopo, por exemplo, o isótopo de oxigênio, que vai permitir a gente discriminar essas diferentes origens e entender com mais precisão os processos que estão ocorrendo no sistema. Aqui eu trago a composição isotópica de enxofre em diferentes matrizes terrestres, e aqui é um exemplo da dissertação de mestrado aqui do nosso diretor técnico da área de geoquímica aqui da WST, o Rafael Albuquerque, que ele determinou o enxofre no sulfato da água e correlacionou isso com diferentes tipos de água, por exemplo, a bicarbonatada sódica, cloretada sódica, e teve alguns insights justamente dos processos que poderiam estar ocorrendo. Entre eles, às vezes, ele identificou controle de redução de sulfato em águas subterrâneas e outros processos. Passando agora nos isótopos estáveis não tradicionais, um exemplo que eu trouxe é o estrôncio,
que os isótopos de estrôncio eles têm se destacado nos últimos anos em estudos hidrogeológicos, especialmente porque eles não são fracionados, eles não sofrem modificação por processos geológicos superficiais e nem por processos biológicos que são envolvidos no metabolismo das plantas e animais. Então, ele possui 4 isótopos naturais, com variadas abundâncias, sendo que o isótopo 87, ele é radiogênico, que ele é gerado pelo decaimento radioativo do rubídio 87. Quando a gente analisa matrizes sólidas, em geral rochas e minerais, por exemplo, essa razão isotópica de estrôncio ela é dependente da litologia, da mineralogia, da idade e da razão rubídio-estrôncio do material geológico. Nas águas subterrâneas, essas assinaturas isotópicas de estrôncio, elas vão flutuar em resposta às variações na mineralogia, ao longo do percurso que essa água faz, dos processos de dissolução mineral e do tempo de residência. Então, esse tipo de isótopo, ele é muito útil para traçar processos de interações água-rocha. Um exemplo, lá voltando no exemplo que a WST, do estudo que a WST atuou, nós aplicamos os isótopos de estrôncio e aqui a gente faz a relação da razão isotópica, né, entre 87 e 86, pelo inverso da concentração de estrôncio. Esse tipo de análise vai destacar a compartimentalização hidrológica de distintas fontes de água de um sistema. E aqui a gente começa a observar que, diferentemente dos outros isótopos, os isótopos de estrôncio, eles ainda são mais sensíveis, porque você vê até, não vê aquele agrupamento mais das demais amostras. Em geral, o que que a gente vê aqui? Da água da pilha, que está mais nesse canto aqui inferior esquerdo, são assinaturas menos radiogênicas, ou seja, são baixos valores dessa razão isotópica de estrôncio. E o que que isso indica? Indica que é uma interação com material geologicamente mais jovem, um cinturão de estéreo, um rejeito, menores tempos de residência e corroborava realmente com o que a gente observava na área, um tempo de residência dessa água na pilha muito mais rápido. Enquanto a gente vê as surgências e reservatório aqui, né, que a gente estava realmente aplicando esses isótopos, são assinaturas mais radiogênicas, o que sugere uma mistura de águas mais superficiais e subterrâneas. Todos esses resultados aqui que a gente vê, eles vão refletir na interação dos diferentes pontos com diferentes materiais geológicos dentro de uma área de mineração. Então, de novo, reforçando, saiba muito bem o que está acontecendo na sua área, quais os processos que estão ocorrendo, a planta, todos os procedimentos que ocorrem ali para você poder aplicar os isótopos e ter interpretações valiosas. Agora, passando aqui para os traçadores ambientais e idade aparente da água, aqui nós temos os principais tipos relacionados à determinação dessa idade aparente. Por que a gente fala idade aparente da água? Porque nem sempre esses traçadores de idade da água, eles são perfeitos. Então, a gente fala dessa idade aparente da água. Dependendo de onde que eu estou coletando, ela pode representar tanto uma parte da recarga, da descarga, então a gente utiliza esse termo. Em geral, esses tipos de traçadores são radioativos, os marcadores de eventos e radiogênicos. Aqui na parte esquerda nós temos, por exemplo, o trítio, que é utilizado para datar água subterrânea mais jovem, de até 100 anos. Temos o carbono 14, que é uma água subterrânea mais antiga, de até 40 mil anos. E nós temos o hélio, aqui o criptônio, que são considerados os gases nobres, né, que são traçadores para água subterrânea fóssil mesmo, de até 1 milhão de anos ou até mais, a depender. E aqui na parte direita eu trago a faixa de idades aproximadas nas quais esses diferentes marcadores ambientais podem fornecer informações sobre a idade das águas subterrâneas. Vários outros aqui que a gente consegue aplicar também. Então, passando agora para o trítio, que ele é muito utilizado, ele é um isótopo radioativo,
com meia-vida de cerca de 12,3 anos. Ele é formado naturalmente na atmosfera pela interação de raios cósmicos com os gases, e também ele foi produzido artificialmente em reatores nucleares e testes nucleares. Ele é reportado como atividades em unidades de trítio, e aqui na parte direita nós vemos um gráfico. Então, como ele foi produzido artificialmente em reatores nucleares, ele teve um boom aqui de produção justamente aqui na década de 60. Hoje você já vê que ele já está decaindo, então as concentrações de trítio na atmosfera já não são tão grandes, tão elevadas assim. Mas, em geral, ele ainda é um isótopo muito utilizado para datar águas subterrâneas mais jovens. Em geral, então, é datação de água, traçador de movimentos de água, estudos de recarga, até em estudos de gestão de recursos hídricos. E o exemplo que eu trago da aplicação é justamente naquela área que a gente aplicou os outros tipos de isótopo. Aqui o que eu quero que vocês foquem é na classificação de idade da água. Nós vemos uma distribuição aqui dos diferentes pontos. Em geral, águas com valores, né, menores do que 0,8 unidades de trítio são águas submodernas que foram recarregadas antes de 1952. 0,8 até aproximadamente 2 são mistura de águas submodernas e uma recarga mais recente. E de 2 a 8 TUs, justamente são águas modernas que foram recarregadas nos últimos 5 a 10 anos. Aqui, o que nós temos é que a água do aquífero sugere águas mais antigas e água da pilha indica recarga recente. E mais uma vez corroborando alguns insights, principalmente ali do estrôncio e dos outros também isótopos que nós tínhamos aplicado. Aqui é só o gráfico que a gente correlacionou o trítio com outro isótopo, que é o de oxigênio, por exemplo, e aqui a gente vê, de novo, a compartimentação entre a água da pilha, a água do aquífero e as demais amostras. Em geral, um maior conteúdo de trítio está associado a valores menos negativos, tanto de que a gente traçou também com deutério e oxigênio, que vai indicar águas mais jovens, e um menor conteúdo de trítio sugere um maior tempo de residência, processo de evaporação ou mistura de águas mais antigas, o que vem justamente aqui com a água do aquífero. Passando aqui para o carbono 14, que é outro isótopo utilizado para datar a idade dessa água, nós temos que ele tem uma meia-vida, um tempo de meia-vida, que é o decaimento dele, para ele se transformar é de 5.730 anos. Ele é reportado como porcentagem de carbono moderno. Em geral, as aplicações, como eu disse, é estimar também o tempo de residência, análise de vulnerabilidade de aquíferos, modelagem do fluxo regional e de todas as transformações que podem ocorrer dentro de um aquífero até a água ser amostrada num poço, por exemplo. Um exemplo que eu trago é uma dissertação de mestrado aqui do hidrogeólogo da CBMM, o Thiago Gomes, que ele utilizou vários isótopos, dentre eles o isótopo carbono 13 e o 14, para caracterizar hidrogeologicamente a jazida de pirocloro associada ao complexo alcalino carbonatítico do Barreiro, em Araxá, Minas Gerais. A análise do gráfico, por exemplo, aqui de cima, mostra muitas amostras, né, que ele analisou tanto mesotermais, a parte aqui dos alteritos, mostra que muitas amostras desses alteritos, eles apresentam a composição de carbono 13, voltando um pouquinho lá do que a gente tinha visto do carbono 13, próximo a menos 14, e a razão aqui que ele também utilizou dados hidrogeoquímicos de cálcio, magnésio, bicarbonato, essa razão em torno de 0,5. E isso indica uma dissolução ali na área de carbonatos, na presença justamente de carbono, de CO2 orgânico, né, em ambientes que tenha esse componente, o CO2 limitado. E
Em relação aqui, o diagrama de baixo que ele fez mostra uma relação entre a cota dos pontos amostrados e as concentrações de carbono 14. Então, sugerindo que o decaimento, como a gente vê, ocorre à medida que a água flui para regiões de menor altitude. E aqui a gente vê realmente que as mesotermais são rochas mais antigas, né? Justamente são águas, né, que as águas que interagem com as rochas mesotermais são águas mais antigas, justamente por conta até desse que a gente vê aqui o modelo conceitual, né, de fluxo, que há realmente uma divisão aqui que são diferentes. Agora, com relação ao uso de gases nobres, vale mencionar esse uso que tem tido grande destaque nos últimos anos, especialmente porque eles podem fornecer dados cronológicos sobre a água, numa escala de tempo muito maior, de até milhões de anos. E um dos destaques que eu trago aqui para vocês é um dos trabalhos do geólogo e pesquisador Roberto Kirchenheim, que ele vem desenvolvendo trabalhos relacionados à determinação destes gases em aquíferos do estado de São Paulo, por exemplo. Ele tem obtido resultados muito interessantes. Então, nós temos aqui o hélio, o neônio, argônio, criptônio, xenônio. Esses gases nobres, em geral, são inertes e não vão sofrer alterações químicas isotópicas durante as interações água-rocha, então por isso que eles são utilizados. Apesar desse boom, né, desse uso desses gases nobres, ainda a questão da amostragem deles é um pouquinho mais complicada e trabalhosa, mas é uma ferramenta que tem tido um destaque aí nos últimos anos. Agora, só para efeito de mencionar para vocês, nós temos os isótopos estáveis não tradicionais. E, como eu disse, eles têm essa designação porque têm sido desenvolvidas ferramentas, eles não foram os primeiros, por exemplo, a serem determinados. Dentre eles, nós temos aqui o ferro, o zinco, o lítio, por exemplo, o magnésio, o molibdênio. E aqui é só para efeito mesmo de mencionar para vocês qual que é o isótopo utilizado e qual o processo que ele pode traçar. Com relação a essa evolução e a determinação desses isótopos não tradicionais se deve muito também com as inovações tecnológicas, como, por exemplo, a parte da desenvolvimento de técnicas analíticas muito sensíveis, por exemplo, a espectrometria de massa de alta resolução. Quando a gente analisa amostras sólidas, por exemplo, técnicas de laser ablation e até a espectrometria de massa com multicoletor, que são análises mais rápidas e precisas. E também a gente tem a parte de integração com tecnologias emergentes. Temos a possibilidade de integrar inteligência artificial, machine learning, interpretar grandes volumes de dados isotópicos, prever fontes de contaminação e modelar processos hidrogeoquímicos em áreas mineradas. E com relação às perspectivas futuras na mineração, a gente consegue melhoria na rastreabilidade de contaminantes e fontes de metais, otimização do uso de recursos hídricos em processos minerários, tomada de decisão mais precisa para a reabilitação de áreas degradadas e conformidade ambiental proativa, com apoio de ferramentas isotópicas. Um adendo aqui para vocês, a amostragem para análise isotópica, é importante a gente considerar algumas questões aqui, como os equipamentos, materiais essenciais, cuidados na coleta. Então, com relação ao equipamento, os frascos têm que ser adequados, compatíveis com o tipo de isótopo, os frascos têm que ser pré-lavados, tem que ser uma boa higienização, cuidados na coleta, a gente tem que evitar o fracionamento isotópico durante a amostragem dessa alíquota, por exemplo, de água. A gente tem que desprezar os volumes iniciais, por exemplo, num poço, os 3 volumes do poço, para garantir uma amostra representativa, e, além disso, o uso de luvas e ferramentas limpas, além da preservação e armazenamento, a documentação rigorosa também, a cadeia de custódia é muito importante, a gente tem que anotar todas as informações ali pertinentes do momento da coleta e fotografar e registrar o procedimento, se possível. Aqui eu só destaco, trouxe algumas fotos para vocês de alguns estudos que a WST tem atuado, e a WST tem atuado desde o
do planejamento desse plano de amostragem, né, do escopo, a proposição de escopos de estudos analíticos, até a parte de coleta de amostragem e a interpretação dos resultados. Então, pessoal, em suma, eu gostaria que vocês levassem desse webinar a seguinte mensagem: os isótopos ambientais são como impressões digitais da água. E eles são ferramentas poderosas que nos permitem enxergar esse invisível das águas subterrâneas nos processos de mineração, entender esses processos hidrogeológicos com precisão, e no setor da mineração, eles são úteis para complementar a garantia de um uso sustentável da água, minimizar impactos ambientais e promover uma gestão responsável dos recursos hídricos. Então, você não vai deixar de fazer as suas outras análises, mas os isótopos, eles podem sim ser uma ferramenta que pode tirar aquela dúvida, né? E são muito, muito poderosas mesmo para essas interpretações. E aqui, em suma, os isótopos como traçadores de alguns processos que nós vimos aqui nesse webinar que foi citado.